Olá pessoal, me chamo Demis Melo, sou mestrando no programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Estadual da Paraíba e pertenço à diretoria de assistência técnica do CONCAF. Tenho o prazer de apresentar a vocês a professora mestre Aline Almeida de Lima, que irá ministrar a palestra Práticas Integrativas e Complementares Florais de Bar. A professora Aline é farmacêutica, professora universitária, mestre em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal de Alagoas, especialista em farmácia clínica com ênfase em prescrição farmacêutica e pós-graduando em docência no ensino superior. Agradeço a disponibilidade da palestrante, a todos que participam do nosso evento e espero que a palestra seja de bom proveito. Estamos à disposição para quaisquer dúvidas no nosso canal de comunicação e aproveito a oportunidade para pedir a vocês para se inscreverem no nosso canal do YouTube, o TV STC, e acompanhar o conteúdo postado. Perguntas poderão ser enviadas diretamente para o e-mail da conferencista, que será disponibilizado ao final da apresentação. Boa palestra a todos! Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui. Já agradeço de antemão o convite, fico muito honrada, muito lisonjeada de participar desse congresso e de poder compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento a respeito das práticas integrativas e complementares, principalmente a respeito dos florais de Bar, que tem sido uma das minhas principais condutas na farmácia clínica e os pacientes têm tido uma ótima resposta, então é um prazer imenso poder compartilhar essa experiência com vocês. Então, me chamo Aline, certo? Eu sou professora, por incrível que pareça, da área de farmacologia, mas tenho entrado aí nas práticas integrativas e complementares e o meu mundo da farmácia clínica tem mudado, se transformado, né, a partir das práticas integrativas e complementares. Sou farmacêutica clínica e terapeuta floral. Trabalho com a parte de farmácia clínica e gerenciando todas as emoções aí que envolvem o paciente como um todo, né? Eu sempre falo que na clínica a gente precisa trabalhar com o paciente como um todo, sabendo que ele não é a doença, né? Ele é o paciente que precisa ser cuidado. E é esse um dos princípios da nossa palestra de hoje, das práticas integrativas e complementares, é justamente reforçar que a gente precisa cuidar do indivíduo de forma total, que a gente precisa cuidar do indivíduo como um todo, sabendo que o indivíduo é repleto de emoções, que o indivíduo é repleto de sentimentos e que isso precisa ser respeitado, né? Então, vamos entender um pouquinho do que são as práticas integrativas e complementares. Deixa eu só passar aqui. As práticas integrativas e complementares, muito conhecida como PIC, né? As PICs, elas constituem um grupo de terapias e produtos que não fazem parte dos tratamentos médicos tradicionais, né? Essas práticas, elas buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos e promoção à saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras, com base na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. Então, as PICs, como são conhecidas, né, que é a abreviação do nome Práticas Integrativas e Complementares, elas podem ser usadas em paralelo aos tratamentos usuais ou em substituição à medicina convencional. Mas eu sempre reforço, as PICs, elas precisam ser orientadas por profissionais que a conheçam, certo? Se você já tem um paciente que ele é acompanhado por um profissional médico, a partir do momento que você insere as práticas integrativas e complementares neste paciente, é preciso entender que não é substituir o tratamento convencional, não é chegar e tirar medicamentos do paciente simplesmente e substituir por essas práticas. É preciso que a gente faça um paralelo e que a equipe ela esteja bem integrada, certo? É importante que o prescritor saiba dessas práticas integrativas, que o paciente está fazendo essas práticas, assim como o terapeuta precisa, o terapeuta não só floral, mas os terapeutas em geral que trabalham com as PICs, precisam também estar alinhados com os médicos, né, na terapia convencional, na medicina convencional, para que o paciente seja cuidado de uma forma total.
As PICs, sempre surge a pergunta, então, o que é que pode ser tratado com as PICs? O que é que a gente pode cuidar com as PICs? Então, dores osteomusculares, dores de cabeça, aqueles pacientes que sentem dor de cabeça frequentemente, problemas respiratórios, dependência tanto de álcool quanto de drogas, medicamentos em geral. Então, eu tenho trabalhado muito com os florais, com a acupuntura, com a ventosa, então com as práticas integrativas no geral, para diminuir ou auxiliar no desmame de pacientes em uso de psicotrópicos, principalmente pacientes em uso de estalopram, pacientes em uso de clonazepam, a gente tem conseguido utilizar as PICs para auxiliar nesse desmame, obviamente com prescrição médica, né, o desmame a partir de uma prescrição médica. Estresse pode ser manejado com as PICs, a insônia. Então, agora na pandemia, o estresse e a insônia tem sido uma das principais queixas dos nossos pacientes e a gente consegue manejar com as PICs. Ansiedade e depressão. Alterações no trato gastrointestinal, então, gastrite, azia, constipação, incontinência urinária, obesidade, um dos principais fatores que a gente trabalha na clínica com as PICs, no meu caso, na minha experiência, é o tratamento da obesidade, é a redução de peso, o emagrecimento, a gente consegue associar aromaterapia, ventosa, acupuntura, os florais, que ajudam bastante, porque em volta da obesidade existem várias emoções associadas que precisam ser moduladas, precisam ser controladas, distúrbios de circulação, entre outros. Então, percebam que as PICs, elas não têm um direcionamento, eu só posso tratar determinado sistema. A gente pode utilizar as PICs para vários sistemas diferentes e para várias patologias, porque as PICs, elas tratam o paciente como um todo, tá? Quem pode trabalhar com as PICs? Então, embora não haja uma regulamentação específica e direcionada, carece apenas o profissional, ele carece apenas de um curso de formação para a PIC específica. Então, a gente tem cursos para florais de Bach, cursos para ventosa, cursos para aromaterapia, cursos para meditação, cursos para constelação, cursos para... Então, N PICs, as várias PICs que a gente tem, existem os cursos específicos para isso, tá? E que esteja aliado ao conceito de atenção ao cuidado à saúde das pessoas. Ninguém pode ser considerado especialista em PICs, tá? Então, não existe... Eu sou especialista em práticas integrativas complementares no geral, mas nós somos especialistas em determinadas práticas. Então, a partir desses cursos, você torna-se, né, especialista em determinadas práticas. Exemplo, um terapeuta floral, aromaterapeuta, dentre os outros. Alguns cursos, por exemplo, eles são ofertados pela plataforma Avasos, tá? Para utilizar as PICs, é preciso recomendação médica? Então, não necessariamente. Mas como eu citei anteriormente, é essencial que você tenha uma avaliação e um acompanhamento de um profissional ou terapeuta devidamente capacitado. Então, antes de fazer uma PIC, antes de fazer um procedimento, certifique-se de que esse profissional, ele tem conhecimento, ele tem embasamento e treinamento para fazê-lo, tá? A evolução da implementação, então, no SUS, a gente tem a oferta dessas terapias, das práticas integrativas e complementares. A partir de 1970, a Organização Mundial da Saúde começou a reconhecer as PICs como forma de tratamento e criou o Programa de Medicina Tradicional, propondo estratégias para a utilização segura e eficaz mediante a regulamentação de produtos, práticas e profissionais. A partir de 1986, foi que no Brasil iniciou-se aí, a partir da 8ª Conferência de Saúde, a aprovação da utilização das PICs, enfatizando a importância da escolha democrática do usuário do serviço de saúde à sua escolha terapêutica. Então, foi a partir daí, de 1986, que no SUS, de fato, ela começou a ser implantada, né? No mundo, ela foi citada aí a partir de 1970. Somente em 2006, começou-se a trabalhar no SUS a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, né, a PIMPIC, a gente conhece pela sigla PIMPIC. Ela foi aprovada através da Portaria 971, de 3 de maio de 2006, e inicialmente foi incluída a acupuntura, a homeopatia, as plantas medicinais e os fitoterápicos. Somente 11 anos depois, em 2017, a Portaria 849 de março,
ofertou mais 14 PICs, né, a essa Política Nacional de Práticas Integrativas, e em 2018, um ano após, foram aprovadas mais 12 novas práticas, totalizando aí 29 PICs que a gente tem disponibilizado para os brasileiros aí no SUS. Dentre essas PICs novas, essas 12 novas práticas inseridas, estão a aromaterapia e os florais. Então, percebam como ele é novo, né, no SUS. Mas a prática dos florais de Bach, ela existe há muito tempo, vários anos. Então, o que são os florais? Vamos falar um pouco sobre os florais. A princípio, já ressalto a vocês, não existe somente os florais de Bach. Tá? Existem outros florais, a exemplo, o florais de Saint-Germain, mas eu vou apresentar para vocês aqui os florais de Bach, tá? Que é um dos mais conhecidos, é o que eu trabalho e que a gente tem tido uma ótima aceitação no SUS e também no particular, porque ele tem um valor acessível. Então, a gente consegue equiparar o valor dos florais aos valores de alguns psicotrópicos, por exemplo. Então, o paciente ele consegue ter acesso. Não adianta a gente querer colocar alguma prática muito cara para o paciente e ele não conseguir ter acesso a esse produto, tá? Então, o que são os florais de Bach? Os florais de Bach, eles são extratos energéticos que eles são elaborados através das essências das flores. Então, esses extratos energéticos são retirados a partir das flores. Essas flores, elas são colocadas em água e algumas delas são levadas à fervura, outras são extraídas a partir do calor do sol. Tá? No tratamento dos florais, no cuidado com os florais, o que menos importa é a doença. Tá? Então, Bach, falo já um pouquinho sobre Bach, que foi o criador aí dessa terapia. O que menos importa é a doença, mas sim a origem dessa doença. O que originou a doença? Tá? Então, você atrai para si o que pensa e o que sente. Então, a gente trabalha o indivíduo não como uma doença, mas como um organismo em geral, que tem sensações, tem emoções, e a gente precisa entender esse contexto, de onde ela vem, tá? Quem pode usar? Todas as pessoas podem usar florais de Bach, desde criança, idoso, adulto, gestante, lactante, recém-nascido, animais. Então, todas as pessoas e os grupos, gatos e cachorros, vocês podem tratar com os florais de Bach. Tá? Então, eles não têm contraindicação quanto a quem pode utilizar e também não tem contraindicação em relação a efeitos adversos, a interação medicamentosa, a não poder utilizar porque o paciente faz tratamento X ou tratamento Y, tá bom? A única orientação que a gente passa é que os florais, normalmente a gente utiliza o brandy. O brandy é uma solução alcoólica, semelhante a um conhaque, utiliza-se um conhaque. Normalmente se utiliza entre 10% a 30%, mas comum aí 30%. Pacientes que não podem de jeito nenhum fazer uso de álcool, aí a gente pode alterar essa substância por outra, lá na manipulação, quando a gente solicitar. Mas o volume é tão baixinho que nem sempre a gente precisa. Até em crianças a gente consegue utilizar essas concentrações de 10%, 20%, até o próprio 30% da solução de brandy na composição, que ela não traz problemas de efeitos adversos nem contraindicação, tá? Dr. Bach, então falar um pouquinho de Dr. Bach, né, antes de falar das suas frases, que foi o criador aí dessa terapia. Ele nasceu na Inglaterra e é médico, foi médico, né, formado em medicina, bacteriologista e homeopata, então ele desenvolveu várias pesquisas a partir da homeopatia. E a teoria dos florais, ele utilizava a frase cura-te a si mesmo. E a partir disso, ele passou a receitar de acordo com as reações e a fisionomia do paciente. Então, de acordo com o que o paciente mostrava, com o que o paciente relatava. Somente aos 43 anos, ele conseguiu atingir o ápice aí de sua carreira. Né? Em 1930, ele abandona o consultório, o laboratório, e parte para a zona rural do país de Gales em busca de novos medicamentos. Entre ali os anos de 1926, 1934, ele descobriu os florais das flores silvestres e desenvolveu grande intuição e sensibilidade. Ele sentia a vibração de cada flor que ele tocava. E a partir daí, ele começou a identificar o seu poder de cura, tá? Bach, ele morreu em 1936,
né, na Grã-Bretanha, eu sempre engancho isso, não? Onde hoje funciona o Bar Center, que é o local onde são colhidas as flores e onde são preparadas essas essências. Então, os florais de Bar, todos eles vêm de lá, da Grã-Bretanha, tá? O que era que ele tinha como lema? Ele falava que enfermidade ou desequilíbrio de energia, que se torna aparente por seu estado mental negativo, é produzido por um conflito. Então, ele dizia que aquele conflito, aquele estado mental, aquela ansiedade, aquela tristeza, aquela sensação de melancolia, aquele estado choroso, culpas do passado, sensações, apegos às situações do passado, tudo isso seria um desequilíbrio energético que causa aquela enfermidade, que causaria a enfermidade. Tá? Então, a partir dessa intimidade que ele criou com as flores, Bach relacionou as vibrações energéticas das flores com os estados mentais negativos dos seres humanos. No total, a gente tem em média 38 essências, certo? Então, 38 flores que participam dos florais, que a gente identifica a necessidade do paciente, e essas 38 flores, elas são divididas em 7 grandes grupos, tá? O que era que o Dr. Bach, ele dizia? Ele dizia essas duas frases lindas aí que tá para vocês. Essas flores sempre deram resultado onde todos os outros tratamentos tentados falharam. Essas flores provaram possuir o mais maravilhoso poder da cura. E isso a gente tem observado nos pacientes de fato. Pacientes que não respondem aos psicotrópicos, pacientes que não dormem, pacientes que tomam clonazepam e não conseguem dormir. A gente consegue levar esse paciente a um sono maravilhoso com o uso dos florais. Tá? E olha aí o que ele falou, que eu citei anteriormente. Ó. Não é a doença que importa, é o paciente. A maneira pela qual se fica enfermo é o guia verdadeiro para a cura. A mente é a nossa parte mais sensível e delicada, sendo para nós um guia muito melhor em caso de doença do que o corpo. Então, ele fala que as nossas emoções é que demonstram a nossa doença. Então, é preciso tratar as emoções. Tá? Como é que agem os florais? Como agem esses florais? Os florais, eles vão ajustar o nosso sistema de volta ao equilíbrio. A gente vai identificar, enquanto terapeuta, as emoções do nosso paciente, aquilo que está desregulado, as suas principais queixas e tentar equilibrar. Tá? Os florais, eles são sutis, eles são leves, então eles trabalham de maneira gentil. Então, não tem como a gente saber como a essência vai agir ou determinar um tempo de tratamento, sabe? Como a gente faz com antibiótico, 6 dias, 7 dias, 5 dias, 10 dias, isso varia, tá? Quanto mais agudo, mais rápido se sente o efeito. Então, a gente divide ali 2 grandes grupos, aquelas sensações do paciente que ele está sentindo agora, ou aquelas sensações que é um padrão, que ele já sente aquilo há muito tempo, que ele é assim, sabe? Quando alguém diz assim, eu sou estressado desde sempre, desde criança eu sou estressado, desde sempre. Ou a outra pessoa pode chegar e dizer assim, eu estou estressado por um motivo específico, certo? Então, existe uma diferença aí do que é crônico e do que é agudo. Então, quanto mais agudo, mais rápido se identifica o efeito dessas situações. O efeito, ele pode ser imediato, mas também pode levar algumas semanas, certo? Para alguns pacientes a percepção é mais lenta, mas para alguns pacientes a percepção é rápida, com 2, 3 dias, uma semana, você já recebe um bom retorno desses pacientes. Não tem problema de você prescrever para o paciente assim, a essência errada, ficar com medo, dizer, ai, prescrevi a flor errada, indiquei a flor errada, será que vai ter algum problema? Não vai ter problema. Tá? E as pessoas que tomam florais, uma das principais características e dos retornos que eu mostro no finalzinho a vocês é que as pessoas que tomam os florais, elas quando passam por situações negativas que são inevitáveis na nossa vida, elas terão reações menos dramáticas. Então elas começam a lidar com as situações da vida de forma mais branda, de forma mais lenta, de formas mais sutis e gentis, né? Como o floral. Eu costumo dizer que era para a gente pulverizar floral aí no mundo, que a gente está precisando mais de amor nesse mundo, né?
Alguns estudos científicos, né, que identificam aí efeitos dos florais. Então, a gente tem esse estudo aí que foi publicado na ACTA sobre o efeito das essências florais em indivíduos ansiosos e que ele mostra aí como resultado que observou-se que o grupo que fez o uso das essências florais teve uma diminuição maior e uma diminuição estatisticamente significativa do sinal de ansiedade em comparação ao grupo placebo. Então, identificou-se que em uso de florais nos pacientes ansiosos, a gente consegue uma redução em relação ao placebo. E outro estudo aqui, de Ana Paula, lá da Unesp, ela mostrou que ela estudou a efetividade dos florais de Bach no bem-estar espiritual de estudantes universitários, através de um estudo randomizado duplo cego, e o estudo mostrou que os remédios florais, eles facilitam a comunicação do indivíduo com ele mesmo, sabe? A percepção de sua autoconsciência e o seu processo de individualização. Consequentemente, melhorando a ligação do indivíduo com o transcendente, do indivíduo com ele mesmo, com as suas sensações, com as suas crenças, com o seu equilíbrio. Tá? Então, os florais. Existem alguns florais que são prontos, né? Que você compra ele já manipulado. Então, você chega numa manipulação ou chega numa drogaria, você consegue pegar lá um floral para ansiedade, um floral para... Aqui, ó, exemplos, tá? Sem conflito de interesse com as marcas, tá? Só estou exemplificando. Tensão e estresse, depressão, redução de peso, baixa de autoestima, como exemplifica aí, os kids para crianças. Então, esses florais, eles já são manipulados de acordo com o padrão das flores. Mas a gente tem uma individualização no paciente. Pessoas com as mesmas doenças possuem queixas emocionais diferentes. Então, a ansiedade pode ser diferente de uma pessoa para outra, porque o motivo que causa essa ansiedade. A depressão é diferente de uma pessoa para outra, porque o start da depressão, o motivo, é uma depressão conhecida? Não é? É um medo conhecido? É um pressentimento? É um medo desconhecido? É uma sensação de nuvem negra? Então, na consulta, a gente consegue identificar isso aí. Quando a gente fala de florais prontos, a gente perde a consulta, a gente perde ali o contato com o nosso paciente. É muito mecânico. Peguei, entreguei. Não que eles não sirvam, tá? Que eles não tenham efeito. Tem efeito, mas a gente não consegue padronizar e não consegue tratar de fato o paciente de forma individualizada. Tá? Existem formulações para cada caso, como eu expliquei agora, e cada um é único na maneira de pensar, de sentir e de agir. Então, a gente consegue, através aí da consulta mesmo, sabe? Da identificação enquanto terapeuta floral, identificar aquele ponto-chave para o tratamento desse paciente. Então, aqui, ó, os 7 grupos. Então, como são esses grupos? Como a gente trabalha esses grupos? A gente tem o primeiro grupo, que são para os pacientes que sentem medo. O segundo grupo de flores para os que sofrem de inseguranças e incertezas. O terceiro grupo para falta de interesse no presente. O quarto para a solidão. O quinto para os que sentem sensibilidade por influência e opinião da outra pessoa, são sensíveis à influência do outro, ao que o outro acha, à aparência. O 6 para o desespero, situações desesperadoras. E o 7 para os controladores, para preocupações excessivas. Então, a gente monta o que a gente chama de buquê. O que é o buquê? São as flores específicas para a necessidade do paciente, certo? E essas identificações são a partir dos grupos. Então, aqui, ó, nesse grupo do medo, a gente tem essas 5 flores. A mímulos para os medos concretos. Então, olha ela aqui, ó. Essa amarelinha linda, mímulos. Então, são medos conhecidos. Aspen, Aspen aqui para medos abstratos, pessoas que sentem pressentimentos ruins, que não sabem de onde vem esse medo. A Cherryplan são para pessoas que sentem muito medo de descontrolar, sabe? O medo do descontrole, de perder o controle físico e psicológico também. A Red Chestnut para o medo e preocupação excessiva pelo outro, então medo de perder o outro, medo de perder um parente, o medo pelo outro. E a Rock Rose, que é o medo do pânico, tá? É aquela pessoa que paralisa, aterrorizada. Então, percebam que o grupo dos medos, nós temos 5 flores que trabalham medos diferentes. No grupo das incertezas, a gente tem aí 6 flores, né? Acerato,
que trabalha a falta de confiança, que é essa azulzinha aqui, ó, do cantinho. A escleranthus, são para aquelas pessoas que têm dúvidas constantes, sabe? Quando abre guarda-roupa, fica essa blusa ou essa ou essa. Sempre que vai tomar uma decisão, fica sempre na dúvida. Não sei se eu pego essa, pego essa. Vou jantar, não sei para onde eu vou, se eu janto aqui, se eu janto ali. Então, o padrão escleranthus é aquela pessoa que está sempre ou essa ou essa, esse ou esse, tá? Olha ela aqui, a escleranthus, essa verdinha. Urgentes são aquelas pessoas pessimistas, tá? Agorce para pessoas que sentem uma falta de fé, um desespero, que não vai melhorar, que já está descrente no tratamento. A Hornbeam, para pessoas exaustas, cansadas mentalmente, que precisam de um gás, de uma força. E a Wildiyut, que é a 6 aqui, falta de objetivo e clareza. Então, aquelas pessoas que precisam de foco, sabe? Precisam clarear ali a cabeça, precisa entender quais são os seus objetivos para seguir, precisam confiar mais em si. Então, esse grupo aí, a gente trabalha nessas pessoas incertas e inseguras para trabalhar essa força, essa confiança. Esse outro grande grupo aqui, para pessoas com falta de interesse no presente. Então, a gente tem 7 flores aí. A Honeysuckle, que é para pessoas que sentem remorso, problemas ali relacionados ao passado. A Olive, para exaustão e sobrecarga física e mental, aquela pessoa que tem sensação de que está no limite, que está exausto, tem muita sobrecarga, não está conseguindo dar conta. A White Rose, para apatia, aquela sensação de que o mundo parou, estou à deriva, estou apático, não sei o que eu faço da minha vida, sabe? Aquela pessoa que está só deixando a vida levar, a vida leva eu, sabe? A White Chestnut, o nome já está dizendo, né? Branquinha, para aquelas pessoas que têm pensamento repetitivo, que sempre fica ali, aquele pensamento que não passa, aquele pensamento que não passa, pensamento desagradável. A Mustard, para angústia, melancolia, aquela sensação de que tem uma nuvem negra pairando na cabeça e que eu preciso sair disso, uma depressão sem causa, não sei por que eu tô assim. E a Clematis, a Chestnut Bud, né, que eu pulei, a Chestnut Bud aqui, ó, parece um fruto. São pessoas que não conseguem aprender com as experiências, não conseguem aprender com os erros da vida, não conseguem aprender as lições da vida. Muito utilizada para pacientes com dificuldades de aprendizado, alguns pacientes com síndrome de Down, a gente consegue utilizar a Chestnut. E o Clematis. Clematis, essa flor é muito utilizada para pacientes sonhadores, pacientes que vivem no futuro. Então, é aquela de, menino, segue em frente, acorda, tá? Vamos fazer, vamos trabalhar aquele paciente que precisa de um gás. Então, a gente utiliza aí o Clematis, tá? Para a solidão, então, a gente tem essas 3 flores lindas, lindas. A Water Violet, como alguns chamam, são para aquelas pessoas que se sentem superior, que se acham melhor do que as outras, que acham que é melhor que todo mundo, que só ela consegue resolver. A Impatience, o nome já está dizendo, a gente já lembra de quê? De falta de paciência. Principalmente aquelas pessoas que têm impaciência pelo ritmo do outro. Essa pessoa não faz no tempo certo, ela não faz na hora certa, e essa pessoa é muito lenta, sabe? A impaciência pelo ritmo do outro, pela característica do outro e pelas coisas do outro. E a Herta, essa linda aqui, ó, traz uma sensação de paz, né? É para aquela pessoa que tem uma carência afetiva, que busca sempre estar em companhia de alguém, que precisa se tornar uma pessoa mais agradável, porque fala, é muito egocêntrica, quer ser o centro das atenções. Então, a gente trabalha a HERT aí com esses pacientes. Para os pacientes que sentem aí, é muito sensível à influência e à opinião dos outros, a gente tem a agrimone, para essa ansiedade mascarada de alegria, aqueles pacientes que sorriem, mas por dentro estão tristes, pesados. As centaures são pessoas submissas, aquelas que têm dificuldade de dizer não e por isso se atolam nas coisas e não conseguem dar conta porque não sabe dizer um não da forma quando necessário, né? A walnut é para manter a individualidade do paciente, entender que ele precisa ser único. E a holly é a flor do amor, né? Do amor universal. O mundo precisa de holly, né? Precisa ter menos raiva, menos ódio, menos ciúme e desperta o amor pelo outro, o amor
por cuidar, o amor pela vida. Tá? Então, Holly, o mundo precisa de Holly. Para o desespero, então, a gente tem a Larche, que antecipa o fracasso, aquelas pessoas que antecipam o fracasso, já fica pensando no problema. Paine, para pessoas que se culpam muito, aquela sensação pesada de culpa, de raiva de si, que eu sempre erro, sempre estou errada. Elme, para aquelas pessoas que reclamam de sentimento de exaustão, tá? Estou muito exausta, que esse momento não consigo entender o que é que eu quero, o que é que eu preciso, só estou cansada. A Sweet Jasmine, para quem está no limite do desespero, precisa acalmar, precisa respirar, tá? A Star of Beetling, para traumas físicos e emocionais, ela é linda, a Star. Ó, ela parece uma estrelinha, então por isso esse nome. É para quem precisa de paz, precisa de calma. A Willow são para aquelas pessoas que se sentem vítima de tudo. Sabe aquela voz chorosa de tudo acontece comigo? Ai, tudo acontece comigo. Por que eu? Por que comigo? E a OAC para compulsão de trabalho e estresse crônico, aquela pessoa que só trabalha e está muito estressada por isso. E a Crab Apple a gente utiliza muito para pessoas que se autorreprovam, que se olham no espelho e não gostam de si, e para pacientes que têm alguma doença como sinusite, rinite, mau cheiro, mau hálito, chulé. Então, a gente chama de antibiótico do sistema BA. Ele trata essas doenças, tá? Para os controladores, a gente tem aí a Chicory, essa linda azulzinha aqui cheia de pétala. São principalmente para aquelas mães que não desmamam, que mandam na vida dos filhos, que acham que a vida do filho só anda com ela que tem que resolver tudo. Pessoas que manipulam, tá? Uma preocupação que termina sendo egoísta. A Vervai, para pessoas que têm um entusiasmo excessivo, fanático por alguma coisa e precisa reduzir. A Vine, para aquelas pessoas donas da verdade, que só eu sei, só eu estou certa, só eu mando. E a Bitch, para aquelas pessoas que criticam excessivamente o outro, vê muito a negatividade do outro e precisa parar um pouco disso, tá? E a Rock Water é a única que não é uma flor. Se vocês perceberem aqui na foto, é a única das 38 que não é uma flor, né? É uma água caindo sobre as pedras, é uma água que passa entre as pedras. Então, é para rigidez. Pessoas muito rígidas, que acham que devem ser exemplo, que todo mundo tem que ser igual a ela, sistemática, perfeccionista, que não se permite relaxar. Então, a gente utiliza aí a Rock Water, que é uma água que nasce ali entre as pedras, lá na Grã-Bretanha, onde tem a plantação e brotam essas flores, tá? Vale ressaltar que essas flores, elas nascem por si só, elas não são plantadas, tá? Então elas nascem por demanda própria, digamos assim, e essa energia, ela precisa ser entendida. As pessoas, então, essas definições que a gente viu agora de cada flor, quando você consulta o paciente, ele precisa identificar essa necessidade. Ele precisa citar para você que ele tem esse padrão. Então, não adianta você querer tratar, por exemplo, a rigidez de uma pessoa se ela não citou para você que ela é rígida. Se você pensa, mas fulano já me disse que essa pessoa é assim. Não, a gente tem que tratar aquilo que o paciente relata. Mas dentro da gente, às vezes, a gente queria, sabe, colocar umas florzinhas, mas a gente só pode colocar aquilo que o paciente relata, senão a gente não tem sucesso no nosso tratamento, tá? Olha elas aí, as lindas, as 38 flores, todas juntas, tá? Então, como é que a gente faz essa consulta? Como é a sessão? Primeiro faz uma anamnese geral, né, do nosso paciente para identificar as principais queixas, principal sintoma, principal sofrimento, principal angústia desse paciente. Depois a gente faz o método intuitivo. O que é o método intuitivo? A gente mostra para ele as 38 flores, né, 37 mais a água, e pede para ele escolher 3 flores que ele gosta, mas 3 flores que ele não gosta. E depois, a partir dessa anamnese, você consegue identificar, através do método intuitivo, que normalmente as flores que esse paciente gostou é que o organismo dele está pedindo, está necessitando nesse momento. Tá? Depois do método intuitivo, a gente identifica os questionamentos,
faz os questionamentos ao paciente, faz as perguntas chaves da consulta, interpreta e monta o buquê floral, né, o conjunto floral desse paciente. Então, como ele se expressa? Percebam aí relatos, esses relatos são relatos de pacientes meus, tá? Então, vejam só. Eu pergunto, boa tarde, está conseguindo utilizar nos horários? Como está se sentindo? Alguma novidade? Aí a paciente relata, positiva. Teve um dia que não consegui, mas estou fazendo certinho. Tive uma crise, mas tomei o floral e me ajudou 100%. Me ajudou muito, me ajuda. Tem situações que normalmente me tiravam do sério e hoje eu estou indo com calma. Ah, essa paciente, ela estava aí sem conseguir sair de casa, com estresse pós-traumático. Olha outro relato. Eu tive uma discussão, depois veio o medo de ficar só, a continuação do relato dessa paciente. Então, eu perguntei aí, e como foi? Né? O que foi que aconteceu? Aí eu chorei, gritei, fiquei com as mãos tremendo. A pessoa, né, companheiro, me deu um floral para tomar e foi aliviando. Aliviou o sentimento de angústia. Ela sentia uma diferença enorme. Essa aqui foi outra paciente que relatou muita insônia. Ela não conseguia dormir. Então, olha o que ela falou. Dias atrás, em uma consulta, falei das várias noites sem dormir há muito tempo, com insônia, acompanhada de ansiedade, angústia, irritação, comia compulsivamente. Hoje, com grande satisfação, relato após o uso de sua prescrição, ela bota homeopática, né? Mas foi com floral que eu cuidei. Estou outra em tão pouco tempo. A primeira noite usei e dormi muito. Pense na minha felicidade. Tinha tentado outros métodos, como o uso dos psicotrópicos, e sem resposta. E foi na consulta que descobri que não basta prescrever medicamento, e sim descobrir a causa do problema. Então, aqui ela agradece muito, né, o uso e diz aqui que vai continuar com o tratamento. Olha o outro relato. Então, olha como ele fala. Você tem que recorrer a situações em crise, ela me fala. Esses florais têm sido muito importantes para mim. Eles chegaram na hora certa. Não tive mais crise, não tive mais sensação de tristeza. Notei que fiquei um pouco mais lenta, mais preguiçosa, mas notei que antes eu guardava o que não me fazia bem para não entrar em briga e hoje eu estou conseguindo falar numa boa. Achei super importante. Então, os relatos, eles são dos mais variáveis. Neste caso aqui, achei maravilhoso, era uma pessoa que estava muito apática. Não conseguia estudar, não conseguia fazer suas atividades, não estava comendo, não conseguia se alimentar. Olha o relato. Estou tentando dar uma acalmada agora, Cacá. Estou sentindo muita energia. Porque antes eu não estava muito energético, ou seria enérgico, né? Mas agora me sinto, estou uma pilha, querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo. O que era o meu normal, já que sou muito ansioso. Mas o positivo é que eu estou me sentindo muito bem, porque eu sinto vontade de fazer as coisas. E mais para frente, depois ele relatou que conseguiu voltar a comer. Então, os florais, eles tratam as emoções e os pacientes, eles relatam isso a gente percebe o quanto o equilíbrio energético ele precisa acontecer, tá? Então, para a gente finalizar, espero que vocês tenham conhecido um pouco do mundo dos florais, isso é só um pouquinho, existe muito aí para a gente ler, estudar, entender sobre os florais, leiam sobre, é maravilhoso. E termino aqui, deixo os meus contatos para vocês, e termino com uma frase do Dr. Barr, que ele diz que não existe cura autêntica, a menos que exista uma mudança de perspectiva, uma serenidade mental e uma felicidade interna. Então, como diz a minha formadora de terapia floral, vamos espalhar flores por aí e vamos equilibrar, espalhar amor. Tá? Então, muito, muito obrigada. Espero ter contribuído para a formação de vocês. Beijo, até mais. Tchau, tchau.